Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. No dia de hoje nós vamos falar a respeito de obediência. O que a palavra de Deus nos direciona sobre obedecer os seus mandamentos, obedecer a sua palavra. Antes de nós entrarmos no texto para a meditação, eu gostaria de lhe pedir que se inscrevesse no canal. Você que já é inscrito, ative o sininho de notificações. Fica comigo até o final e se você gostar do conteúdo, deixe o seu gostei para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. O texto ao qual eu escolhi para que nós venhamos meditar nesta noite é um texto conhecido quando se trata da obediência. É o livro do profeta Jonas, no seu capítulo 1. Eu vou fazer uma rápida leitura para que a gente possa meditar então na palavra de Deus. A palavra nos diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. É interessante que o texto deixa bem claro que o Senhor chama a Jonas e lhe dá uma direção de ir até a cidade de Nínive e lhe ordena que clame contra esta cidade. Ele ordena que clame contra o pecado daquele povo, visto que a malícia daquele povo havia chegado até o Senhor. E nós entendemos que Jonas tem uma direção agora da parte de Deus e recebe uma ordenança da parte de Deus. E ouvindo esta direção, Jonas decide então fazer diferente daquilo que o Senhor lhe havia ordenado. A Bíblia vai dizer que Jonas, ele pega e desobedece ao mandamento do Senhor. O Senhor lhe ordena que vá a Nínive e ele toma a direção de ir à cidade de Tarsis, descendo para pegar um navio, paga pela sua passagem e vai em direção à cidade de Tarsis. Então Jonas ouviu a voz de Deus e decidiu desobedecer ao mandamento do Senhor e fugir da sua face. E o pecado da desobediência é um pecado muito grave. O pecado traz tristeza ao coração de Deus. Porém, o pecado da desobediência é um pecado gravíssimo. A Bíblia vai dizer no livro do profeta Samuel, no seu primeiro livro, no capítulo 15, que o pecado da rebeldia é semelhante ao pecado da feitiçaria, ou seja, a desobediência é semelhante à feitiçaria, e que por causa deste pecado, Deus reprova a Saul. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, ele vai dizer que por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, por isso que todos pecaram. Nós entendemos e conhecemos que Deus dá uma direção a Adão de que não se alimentasse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, Adão, entendendo a ordenança e a direção de Deus, ele desobedece este mandamento e se alimenta deste fruto, trazendo então o pecado para o mundo. O pecado da desobediência traz graves consequências, não somente para a vida daqueles que cometem o pecado. Note que pelo pecado da desobediência, Deus reprova Saul. Pelo pecado da desobediência, o pecado entrou no mundo, porque Adão desobedeceu, o pecado entrou no mundo. Então, o pecado da desobediência, ele traz graves consequências não somente para quem comete este pecado. Nós podemos observar no texto que nós lemos a respeito de Jonas. A Bíblia vai dizer que ele pega um navio para ir à cidade de Tarsis, mas que o Senhor envia um forte vento e o mar se alvoroça e vem uma grande tempestade. O barco começa os marinheiros começam a ficar com tanto medo que o barco se afundasse. A Bíblia vai dizer que Jonas está cometendo pecado, desobedecendo a voz do Senhor, mas não é somente Jonas que está sofrendo nesta ocasião. Os marinheiros que também estavam com ele estão sofrendo juntamente com Jonas. É interessante que nós observamos que o pecado ele não traz a consequência somente para si. Muitas vezes as famílias estão sofrendo, estão padecendo, porque dentro da sua casa tem alguém que está desobedecendo a voz de Deus, a direção de Deus. Tem alguém que está fugindo da presença de Deus, trazendo consequências não somente para si. As coisas começam a dar errado aqui, começam a dar errado em várias situações, e nós não entendemos do porquê de as coisas estar dando errado. Mas aquele que está em desobediência com Deus tem que entender que não é somente na vida dele que vem a consequência também vem àqueles que estão à sua volta.
E até quando nós vamos observar aqueles que nós amamos sofrendo por causa do nosso pecado, por causa da nossa desobediência? Até quando nós vamos ver a nossa família sofrendo porque nós estamos desobedecendo a voz de Deus? Até onde eu vou suportar ver a minha família, os meus amigos, os meus familiares padecendo e tendo dificuldade porque eu estou ouvindo a voz de Deus e estou tomando uma direção diferente da que o Senhor tem para mim? O texto vai dizer que aqueles homens que estavam indo com Jonas a Tarsis, eles com tanto medo que estavam, começam a lançar fora as fazendas que estavam no navio, trazendo então prejuízo para aqueles homens. O pecado da desobediência nunca vai trazer consequências somente para quem comete. Vai trazer consequências para quem está do seu lado. Vai trazer prejuízos para quem está do seu lado. E eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. Até quando nós vamos viver assim? Sofrendo e fazendo com que aqueles que estão ao nosso redor sofram também. Porque nós estamos ouvindo a voz de Deus e estamos fazendo diferente daquilo que o Senhor tem nos ordenado, que o Senhor tem nos direcionado. Então, o pecado da desobediência, ele acarreta muitas dificuldades. E a obediência é o que nos traz a bênção do nosso Deus. É através da obediência que nós podemos nos achegar a Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Deuteronômio que aquele que obedece ao Senhor, as bênçãos do Senhor vêm até ele. Aquele que obedece à palavra de Deus, aos seus mandamentos, ele tem uma vida plena e abençoada por Deus. A palavra vai dizer que aquele que obedece a Deus e aos seus mandamentos, que obedecer a Deus, aos seus mandamentos, é melhor do que sacrificar. De nada adianta eu oferecer sacrifícios a Deus, se os sacrifícios que eu ofereço a Deus não estão atrelados à obediência. De nada adianta eu fazer as coisas no nome de Deus, se aquilo que eu faço não está atrelado à obediência. De nada adianta eu fazer as coisas para a obra de Deus, se aquilo que eu estou fazendo não está atrelado à obediência. Então, o obedecer à palavra de Deus, aos seus mandamentos, é melhor do que sacrificar. Aquilo que eu faço para o Senhor só tem validade se eu estou debaixo da obediência à voz de Deus e à sua palavra. Eu quero lhe fazer um convite nesta noite, que está para você que está passando por dificuldade, para você que tem passado por momentos difíceis na sua vida, parar um pouquinho, meditar no que você está fazendo, meditar naquilo que o Senhor tem lhe direcionado. Será que você está fazendo justamente o que o Senhor tem lhe pedido? Será que nós estamos fazendo justamente o que o Senhor tem nos direcionado? Porque muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus, entendemos a direção de Deus, mas nós decidimos fazer diferente, por medo, por covardia, porque nós não queremos fazer da maneira que Deus quer, nós queremos fazer da nossa maneira. E para que nós não venhamos fazer contrário daquilo que nós queremos, nós não fazemos. Somos desobedientes quando nós ouvimos a voz de Deus e não agimos da maneira que Deus nos direciona. Quer ser abençoado na vida? Quer ter uma vida plena e abundante? Obedeça à voz de Deus. Obedeça aos seus mandamentos. Aquilo que você está fazendo para Deus só tem validade se você estiver debaixo da obediência. Não importa o quanto você trabalhe para o reino, não importa o quanto você faça para a obra de Deus, se não estiver atrelada à obediência, não tem serventia. O sacrificar é bom, mas o obedecer é melhor do que sacrificar. Comece a meditar naquilo que o Senhor lhe direcionou. Comece a meditar naquilo que você está vivendo. Será que eu estou obedecendo à voz de Deus? Será que eu estou obedecendo aos mandamentos de Deus? Jonas, enquanto estava no navio com aqueles homens, ele trouxe grande dificuldade para eles. A Bíblia vai dizer que quando eles lançam Jonas ao mar, acalma-se a tempestade para a vida daqueles homens. Até quando nós vamos ver os nossos entes queridos, aqueles que nós amamos, aqueles que nos cercam, que nos rodeiam, sofrendo, porque nós estamos fugindo da presença do Senhor? Você que tem chamado de Deus, você que tem direção de Deus, para de fugir, para de se esconder, para de trazer dificuldade para a sua vida, para a sua família. Comece a ouvir a voz de Deus, comece a ouvir a direção de Deus e ser obediente ao que o Senhor tem lhe ordenado, ser obediente ao que o Senhor tem colocado para você fazer. Quer agradar a Deus? Seja obediente. Eu quero orar por você nesta noite,
por você que está passando por dificuldade, por você que está tendo tempos difíceis na sua vida. Eu quero orar para que Deus venha abrir o teu coração e abrir os seus olhos espirituais, para que você venha entender a direção de Deus e ter um coração obediente à sua palavra. Vamos orar? Soberano Deus, no nome do Senhor Jesus, quero apresentar diante do Senhor a vida de cada um destes que estão ouvindo esta oração, que acompanharam este vídeo, meu Senhor. Quero pedir a sua bênção sobre a vida de cada um deles, que o Senhor os ajude e os fortaleça, que o Senhor nos ajude, Senhor, a obedecer a tua palavra e obedecer aos teus mandamentos, que quando nós ouvimos uma direção do Senhor, que quando nós ouvimos um mandamento da parte do Senhor, o nosso coração esteja disposto a obedecer. Pai querido e amado, que a tua presença e a tua graça esteja sobre a vida de cada um destes que acompanham este vídeo e que ouvem esta oração, e que teu nome seja glorificado, meu amado Deus, através da vida de cada um deles. Eu oro pedindo a tua bênção, meu Pai, e te dou graças no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Até um próximo vídeo.